Olá, turma! Chegamos à quarta unidade da nossa disciplina de Fundamentos de Informática e nessa unidade nós vamos estudar o conteúdo Gerenciamento de Arquivos e o conteúdo Apresentação em Slides. Com estes conteúdos, vocês irão conhecer os recursos de gerenciamento de arquivos do computador e irão aprender a utilizar corretamente o programa de apresentação em slides PowerPoint. Então vamos lá! O que é gerenciamento de arquivos? Gerenciamento de arquivos é o mapeamento de dispositivos e arquivos existentes no computador com a finalidade de organizá-los e controlá-los. Organizar e controlar a localização, organizar e controlar o tamanho, organizar e controlar a taxa de ocupação desses dispositivos e arquivos que estão sendo utilizados no computador. Tá? Os programas gerenciadores de arquivos eles foram criados para essa finalidade, a finalidade de organizar e controlar dispositivos e arquivos, e com isso possibilitam a realização de outras operações cotidianas, como por exemplo a cópia, a transferência, troca de nome e exclusão. Tá? A cópia, a transferência, a troca de nome e exclusão é possível fazer com as pastas e os arquivos existentes no computador, com as pastas e os arquivos existentes nas mídias de armazenamento também, ok? A janela que exibe os dispositivos e arquivos é chamada, a janela do Windows que exibe os dispositivos e arquivos é chamada de Windows Explorer. Vamos continuar. A janela do Windows Explorer está exibida aqui nesse slide. Nós temos do lado esquerdo a identificação do computador e os dispositivos de armazenamento. Se tiver pendrive, CDs e outras mídias conectadas, outras mídias plugadas no computador, todas essas mídias estarão sendo exibidas aqui no lado esquerdo. Já no lado direito, são apresentados os elementos contidos no elemento que foi marcado aqui do lado esquerdo. O elemento marcado aqui do lado esquerdo, por exemplo, bibliotecas, como está na imagem, este elemento marcado, ele está com seu conteúdo interno exibido aqui do lado direito, que é a parte principal. No Windows Explorer podemos usar diversos modos de exibição dos elementos que aparecem do lado direito, tais como ícones grandes, ícones pequenos, detalhes, listas e etc. Clicando aqui nessa seta ao lado de modo de exibição, nós podemos estar alternando o modo de exibição, trocando de ícones grandes para ícones pequenos, para detalhes ou outro modo, de acordo com a preferência do usuário. Agora nós vamos falar de apresentação em slides. O que são apresentação em slides? Os editores de apresentação em slides, eles são programas para criar e modificar apresentações de forma rápida e fácil, que possuem versatilidade em seus elementos, como animações nos slides e entre slides, interações com outros arquivos e programas, etc. Os programas de apresentação em slide mais usados são o PowerPoint, do pacote Office, e o Impress, do pacote LibreOffice. Os editores de apresentação em slides, eles irão facilitar a tarefa do usuário de criar apresentação em slides, de criar um conjunto de quadros. Esses quadros são chamados de slides, e esse conjunto de quadros ele estará auxiliando o usuário em suas apresentações, sejam apresentações na escola ou apresentações no trabalho. Como por exemplo aqui nessa videoaula, o conteúdo está sendo apresentado com auxílio de slides. Tá? Eu estou utilizando slides para abordar o conteúdo dessa videoaula. Então, a apresentação em slides ela irá ajudar, ela irá auxiliar uma apresentação de um conteúdo.
tá? Não é à toa que PowerPoint significa, ao pé da letra em português, ponto de força. Ponto de força, porque estará auxiliando o apresentador, estará auxiliando o usuário em uma apresentação de um determinado conteúdo. Continuando. A tela principal do PowerPoint ela está organizada de maneira semelhante aos outros aplicativos do pacote Office que já estudamos. A organização é semelhante à organização do Word e à organização da janela também do Excel. O que nós temos aqui nessa tela do PowerPoint? Nós temos no topo a barra de títulos, abaixo nós temos a faixa de opções com os títulos das guias, tá? Na barra de menus nós temos as guias que estão disponibilizadas no PowerPoint. De acordo com a guia selecionada, nós teremos aqui na faixa de opções a exibição de ferramentas distintas. Aqui à esquerda nós temos a estrutura dos slides e tópicos. Nós podemos visualizar todos os slides que compõem a nossa apresentação. Aqui, como é uma apresentação nova, só possui um slide, só visualizamos então esse um slide aqui na parte esquerda. Mas quando tivermos uma apresentação com um conjunto grande de slides, nós vamos poder estar visualizando e assim também alternando entre esses slides através aqui dessa região da esquerda. Ao clicar em qualquer um dos slides, nós vamos estar visualizando o conteúdo, a estrutura desse slide selecionado aqui nessa parte principal, que é a área de edição dos slides. Aqui abaixo nós temos um painel de anotações e aqui à direita da barra de status, nós temos botões de edição e apresentação. Tá bom? Bem no final, à direita da barra de status, nós temos também, como nos outros aplicativos do pacote Office, nós temos a escala de zoom. Uma apresentação em slides nada mais é do que um arquivo composto por quadros. Esses quadros são os slides. Tá? O arquivo composto por quadros em sequência, isto é, uma apresentação em slides. Formatando uma apresentação. A formatação da apresentação ela vai funcionar de forma que a apresentação tenha uma aparência agradável para as pessoas que irão assistir à apresentação. Por isso, a aparência é um aspecto muito importante quando da construção de uma apresentação. A aparência da apresentação refere-se basicamente à cor de fundo do slide, cor, estilo e tamanho das letras, bem como a composição gráfica dos slides. Nós vamos estar combinando texto, vamos estar combinando esse texto com ilustrações, que serão imagens, tabelas e gráficos. E essa combinação inteira estará de maneira harmoniosa, contribuindo para uma melhor apresentação do conteúdo. Tá? O PowerPoint oferece modelos com designs prontos e também permite que você crie seu próprio design. Esses modelos que são oferecidos pelo PowerPoint, eles servem para ajudar o usuário a criar de maneira mais rápida uma apresentação em slides. Todos os elementos dos slides devem estar em harmonia e também devem combinar com o assunto, o público-alvo e o ambiente da apresentação. Toda a apresentação ela será adequada com o conteúdo e será adequada com o público e o espaço onde ocorrerá essa apresentação. Então, criar uma apresentação em slides requer muito cuidado. Para inserir os textos na sua apresentação, basta clicar dentro dos quadros reservados para textos. Dependendo do layout, nós teremos aqui espaços reservados distintos. Esses espaços reservados, eles servem para que a gente possa estar inserindo o texto e inserindo também os outros elementos, os elementos gráficos. Caso esses espaços reservados não estejam de acordo com aquilo que você necessita para a montagem
do seu slide, você pode adicionar um layout em branco e depois usar caixas de texto para que você possa estar definindo outros espaços. Se essas organizações que estão disponibilizadas aqui não forem suficientes para satisfazer a sua necessidade, você pode então adicionar um layout em branco e depois usar nesse layout em branco caixas de texto na posição e do tamanho que você preferir, para que você possa assim estar elaborando a sua apresentação de forma personalizada. Elementos gráficos na apresentação. A ilustração é um elemento importante em apresentações eletrônicas. As ilustrações, elas irão favorecer a transmissão do conteúdo que você está abordando na sua apresentação. Fica muito mais fácil entender o conteúdo que está sendo apresentado se na apresentação tiver tabelas, diagramas, gráficos estatísticos e formas geométricas. Tiver imagens também. Todos esses elementos gráficos, eles irão contribuir, eles irão favorecer a sua apresentação. Eles irão melhorar a sua apresentação, os elementos gráficos. Mas eles irão melhorar a sua apresentação se eles forem combinados de forma adequada. As imagens e os outros elementos gráficos do PowerPoint estão disponíveis na guia Inserir. As animações da apresentação em slide, elas permitem que você defina como e quando cada item desse slide irá aparecer durante a apresentação. Tá? Você pode estar adicionando movimentos, como por exemplo o movimento de aparecer, como está ilustrado aqui, esmaecer, surgir e outros. Esses movimentos poderão ser adicionados nos textos, tá? Nas ilustrações, nas imagens, em todo o conteúdo interno do slide. Todo o conteúdo interno do slide pode receber movimentos, que são animações, e essas animações elas irão definir como que esse elemento irá aparecer e também quando irá aparecer. Quando você está adicionando animações, você define isso, a forma do movimento e também quando que vai começar o movimento do item que foi selecionado na apresentação. Eu propus para que você possa estar praticando esses conteúdos abordados na unidade 4, eu propus essa tarefa. A tarefa é a seguinte: construa uma apresentação usando o PowerPoint, usando como tema central um assunto referente a essa disciplina de Fundamentos de Informática. Escolha um design e comece com o slide com layout de título. Prossiga construindo o segundo slide, colocando nesse segundo slide sumário da apresentação. E a partir do terceiro slide, inclua os conteúdos de cada tópico do sumário. Use no mínimo 2 slides para desenvolver cada tópico. Crie um slide final contendo as referências da pesquisa. Essa pesquisa ela vai ser muito importante para que você possa estar revisando o conteúdo que foi trabalhado nessa disciplina, o conteúdo que você escolheu para montar a sua apresentação. Ok? Após a pesquisa, a montagem dessa apresentação vai fazer com que você pratique e assim entenda melhor os recursos do PowerPoint. Por isso é importante que você desenvolva essa tarefa para que você possa praticar os conteúdos que foram abordados na unidade 4. Ok? Então, chegamos ao final da unidade 4. Eu sugiro que vocês leiam todo o conteúdo dos fascículos e também do material complementar que está disponível no AVA. Se ficar alguma dúvida, vocês podem usar o fórum de dúvidas, tá? Não deixem de usar o fórum de dúvidas. Se vocês ficarem com dúvida de qualquer detalhe, qualquer conteúdo da unidade, usem o fórum para postar a dúvida e assim esclarecer
a sua dúvida. Muito bem, finalizamos a nossa disciplina com essa unidade 4. Foi muito bom estar com vocês. Abração e até mais.